seja muito bem-vindo ao nosso podcast Acorda Enfermagem. Eu sou a professora Paula Lousada, enfermeira empreendedora, e é com muita alegria que eu inicio mais um episódio dessa nossa terceira temporada, agora com mais uma empreendedora, né, enfermeira convidada, né, uma enfermeira internacional, doutora Vivian Barbosa, enfermeira esteta, presidente da SOBESE, e aí o nome é cumprido da sociedade, a Vivian vai falar depois. E Vivian, né, queria agradecer muito a tua participação aqui na terceira temporada, né? O objetivo, a proposta do podcast é realmente, né, trazer empreendedorismo, inovação e as atualidades para a enfermagem, e você, né, é uma referência minha, né, como eu falo, uma multi-empreendedora, e trazendo as novidades agora, né? Você que pensa em sair do Brasil legalmente para trabalhar nos Estados Unidos, procure a doutora Vivian Barbosa, que vai contar tudo sobre esse novo projeto. Seja bem-vinda, Vivian. Eu vou pedir rapidamente para você se apresentar e, como a gente sempre inicia o podcast, né, qual é a imagem, o objeto que simboliza para você a sua visão da enfermagem. Bom dia, Paula. Obrigada. É um prazer estar aqui com vocês. Bom, meu nome é Vivian Barbosa, eu sou enfermeira esteta, né, desses enfermeiros que trabalham com estética. Minha jornada é longa dentro da estética e dentro da enfermagem também, mas eu já inicio, né, falando, pelo que você me pediu, um objeto que representa a enfermagem, né? Bom, eu fui auxiliar de enfermagem, técnica em enfermagem, e depois eu fiz a graduação. Então, o símbolo que mais define a enfermagem para mim é o nosso anel de grau. É o nosso símbolo, né? É o nosso símbolo. Eu costumo falar que eu fui auxiliar, técnica e depois enfermeira, né? Então, eu namorei, noivei e casei com a enfermagem. E a estética é minha amante. Ai, muito legal. Eu sou suspeita para falar, eu adoro verde, eu adoro o ouro, né? Adoro dourado. Já dá para perceber. Ah, eu também gosto. Ai, que bom, Vivi. Eu estou muito feliz. E antes, né, de a gente começar esse bate-papo, né, você contando essas novidades, né, que você está trazendo lá da Argentina, né, contar toda essa sua trajetória, eu aproveito, né, para agradecer aos nossos patrocinadores da terceira temporada, né, enfermeiros e empreendedores que apoiam e acreditam realmente nessa nova enfermagem, que é possível empreender e viver fora dos hospitais. Então, eu agradeço a Medial Vida, né, a primeira clínica de enfermagem especialista em saúde da mulher, né, na área de ginecologia e obstetrícia lá em Nova Iguaçu. Então, né, marque seu horário, né, DDD 21 4502 7401, é na Rua dos Correios, né, na Rua Otavino Tarquino 74, sala 501. Também, né, agradecendo a Seringa, né, a Seringa aí com essa loja virtual que até recentemente foi, né, estourou aí nas redes sociais com um médico que acabou subindo no palco, né, com a blusa da Seringa. Então, né, produtos legal, diferenciados, é só você acessar www.useseringa.com.br. Se você também quer investir na sua capacitação, você é profissional e aluno da área da saúde, né, a Saúde em Transformação Cursos, lá na Rua Dias da Cruz, né, número 183, sala 110, né, vários cursos para você atender com segurança e qualidade os seus pacientes, e é só marcar também DDD 21 97069 5396. E por fim, mas não menos importante, agradecer também o apoio da Med Esporte, né, a primeira empresa de enfermagem na área da enfermagem do esporte, né, na Avenida Ayrton Senna 3383, né, se você é atleta, para atleta, um atleta de alta performance ou, né, um atleta recreativo, a equipe da Med Esporte, né, de enfermeiros empreendedores na área esportiva vai receber você muito bem. É só marcar o horário, né, DDD 21 98484 6982, né? E lembrando, né, que o nosso podcast Acorda Enfermagem, né, é uma produção da Enfermeirar Rede de Empreendedores, né? Venha fazer parte dessa família e se torne um enfermeiro próspero. Então, recados dados, Vivian. Legal saber que enfermeiros empreendedores, né? Que legal. Bastante. Muito eu fico legal feliz isso. Que, graças, né, a todas as situações que vem acontecendo aqui no Brasil, né, e você tem acompanhado, é até muito Sim, bom que você tenha essa visão, claro, né, lá do exterior, né, graças a Deus nossos colegas têm se interessado cada vez mais em, de fato, trabalhar com saúde e aprender que existe vida fora dos hospitais, né, claro, a gente não precisa viver o plantão 12/36. Claro. Por bastante tempo. Mas, Vivian, eu gostaria que você compartilhasse pra gente, né? Eu sou suspeita, que eu sou sua fã, acompanho seu trabalho há muitos anos, mas compartilhar para quem está nos assistindo, nos ouvindo, como foi, né, que o empreendedorismo, né, surgiu na sua vida durante a enfermagem, né? Quando foi que você virou essa chave, já que, como você mesmo falou, né, vem aí caminhando, né, de auxiliar para técnico, para enfermeira, então assim, você conhece todos os lados dessa moeda.
Sim, conheço bastante. Bom, minha história na enfermagem começou quando eu tinha 19 anos. Faz tempo que eu não tenho 19 anos, né? Isso não vem ao caso. Primeiro eu me tornei auxiliar de enfermagem, comecei a trabalhar nos hospitais, conheci a enfermagem, me apaixonei pela enfermagem, porque é uma profissão apaixonante, né? A discrepância da subvalorização que a gente tem no Brasil não tem a ver com o valor que a gente tem enquanto profissional, né? E a gente sabe disso. Enfim, me apaixonei pela enfermagem. Um tempo depois fiz o curso técnico em enfermagem. Depois tive uma filha, parei um pouquinho e fui para fazer a graduação em enfermagem em Petrópolis, que eu sou de Petrópolis, né? E não existia faculdade de enfermagem em Petrópolis. Existia tempos atrás, parou. Aí depois voltou em 2002. A primeira turma de enfermagem da faculdade da FASE, né? Que agora se chama Unifase. Então, comecei a fazer a faculdade em Petrópolis, trabalhando à noite, estudando durante o dia, que não foi fácil, com filhos e tudo mais, né, Paula? Você tem filhos como eu, conciliar vida, trabalho, estudos e filhos não é fácil, mas a gente consegue, né? Já é uma característica nossa da enfermagem ser guerreiros, né, em relação a tudo, e pra gente que administra aí as coisas tem que se virar nos 30, enfim. É verdade. Fiz a faculdade de enfermagem e durante a graduação nasceu a minha filha. E eu sempre adorei o hospital, adoro o hospital. Só que eu queria alguma coisa para trabalhar por conta própria, para ter mais tempo, mais qualidade de vida. E você sabe que ao mesmo tempo que a gente adora o hospital suga muitas energias da gente, né? Fato. Nossos colegas estão aí 36 horas, não sei quantas horas. Não tem como você render na 24ª hora o que você rendeu nas primeiras 6 horas, né? É a grande realidade. Mas a gente consegue forças não sei de onde e vai levando, né? Então, eu comecei a averiguar formas de trabalhar de forma independente, sem estar vinculada a um hospital, e que pudesse dar atenção para minha família, para minha filha. Eu também tinha um outro filho, né? Tenho, né? Ele é um pouquinho mais velho que ela. Hoje em dia tem 26 anos, o Lucas. Nossa! E a Júlia, 19 anos. Faz tempo que eu não tenho 19 anos, né? A estética tá fazendo tempo, né? bem, Vivi. Ajuda bastante. Bom, enfim. Então, eu comecei a averiguar formas de seguir trabalhando, mas sem estar vinculada a um hospital para dar mais atenção para minha família. E durante esse tempo, né, eu tinha uma amiga que era fisioterapeuta, e então ela me comentou: Vivian, por que você não parte para estética? Isso foi em 2009, mais ou menos, 2010. E eu estava terminando uma pós-graduação em centro cirúrgico, tá, para poder fazer concurso, depois comecei a fazer preparatório para concurso, enfim. Aí eu pensei, estética. Aquela coisa do leigo, né? Estética, como todo mundo pensa que estética é só passar creminho no rosto. Nessa época ainda tinha isso ainda, né? Aí eu comecei a averiguar e ela ia participar de um curso de limpeza de pele. Aí eu falei, tá, vou lá para ver qual é, né? Quero trabalhar de forma autônoma mesmo. E fui lá. Tive a sorte, né, nesse dia, de conhecer um lado da estética que eu não conhecia, né? Tive a sorte de conhecer uma professora chamada Aline Freitas. Depois eu vou ter que compartilhar com ela, porque ela foi muito importante na história, porque tive a sorte dessa minha amiga me chamar para esse curso e tive a sorte de ter ela como a primeira professora de estética num curso livre de limpeza de pele. Nossa! Então ela entrou ali explicando a fisiologia da pele, cosmetologia, aí você fica assim, cara, é muito mais do que aquilo que você imaginava antes, né? O conhecimento do leigo. Sim. Então me interessei, fiz uma amizade com ela. E comecei a perguntar, né? A doida aqui dos estudos, né? Que sempre estudou, né? Terminando uma pós-graduação. Aline, existe pós-graduação em estética? Ela, sim, existe a pós-graduação multidisciplinar. E eu comecei a averiguar, né? Pedir indicações para ela. E entrei na primeira pós em estética na Universidade Veiga de Almeida. Isso em 2010, mais ou menos. E dali eu entrei. Claro, né? Você está acostumado a lidar com enfermeiros, estar com enfermeiros. Quando você vai para uma pós multidisciplinar, que você começa a lidar com fisioterapeuta, com esteticista de forma geral, com pessoas de outras categorias profissionais, a tua mente expande muito. É verdade. Né? A gente para de reclamar das mazelas da enfermagem, que você vê que as outras categorias profissionais também têm os seus problemas, né? Sim. E daí fiz uma rede de amigos muito interessante. E tive também muitas aulas em relação à venda de cosméticos, porque quando você trabalha com estética, você também é vendedor. Né? Querendo ou não, você é vendedor. O enfermeiro também deveria ser. Porque quando você verifica uma pressão arterial, quando você faz algum procedimento de enfermagem, você está vendendo serviços. Essa é a pegada que a gente não tem na graduação, né? Sim. Nós não somos preparados para vender o nosso trabalho. Nós somos muito bons trabalhando, mas não sabemos vender. Né? Eu acho que deveria ter dentro da graduação alguma matéria de empreendedorismo, porque não é somente enfermagem por amor. Sim, a gente ama a profissão,
Mas amor não paga a fatura do seu cartão de crédito. Não paga a escola dos seus filhos. Sabe o que eu falo, Vivian? Eu falo muito isso para os alunos. Gente, eu faço enfermagem com muito amor e alegria de bônus quando o Pix cai. Com certeza, com certeza. E somos extremamente científicos também. Tem toda uma formação para você se tornar um enfermeiro. Isso tem que retornar para você de alguma forma todo o investimento que você faz. Enfim. Então, nessa universidade, né, que tinha equipe multidisciplinar, isso em 2011, né, a mente expandiu. E eu comecei a averiguar que havia vida, né, fora do hospital, extra-hospitalar. E comecei a averiguar, fazer amizade com um montão de gente também. E a gente tinha muitos revendedores de cosméticos também, porque tem, né, os revendedores de equipamentos eletroterápicos, de cosméticos. Hoje em dia, né, a parte da bioestimulação de colágeno e tudo mais, os injetáveis de forma geral. E comecei a me interessar. Nessa época eu conheci uma empresa de cosméticos, né, chamada Bonavita. E, paralela à pós-graduação, eu comecei a me interessar pelo trabalho deles e decidi ser revendedora da empresa. Então, de enfermeira a revendedora. Aí começou toda a história de empreendedorismo e vendas também, né? Sim. Dentro da estética, enfim. Só que era a mesma coisa, como eu te falei, né? Ainda estava com aquele pensamento do leigo e foi crescendo cada vez mais, achando que a estética era só passar creminho e tudo mais. Quando você depara com a nanotecnologia cosmética, quando você se depara com a indústria cosmética por trás, né, que existe depois, por trás disso, né, digo, com a parte da eletroterapia, da tecnologia, enfim, você fica encantado. O que você vê que não é só uma coisa superficial, é saúde, é muito mais profundo, é ciência, né? Então eu comecei a trabalhar com estética dentro da pós-graduação, né, fazendo um montão de cursinho livre, já comecei a trabalhar com estética, iniciei atendendo na minha casa, para ver se era realmente isso que eu queria, para ver se realmente era isso que eu teria afinidade. Essa validação. Claro. E foi crescendo o número de clientes, Primeiro veio a tia da Van, depois as professoras da Júlia, e assim foi. Aí já não tínhamos condições de atender na minha casa, porque muita gente estranha entrando, então decidi abrir um consultório, né? Comecei a trabalhar com uma amiga minha e vendo como a coisa ia crescendo. Então, como o meu nome cresceu muito na área, especialmente por ser enfermeira, tá? E ser uma enfermeira que trabalha com estética, eu decidi abrir meu próprio espaço. Então, efetivei na época... Paula, se eu falar alguma coisa errada, por favor, você me desculpa, mas eu estou morando na Argentina, então eu falo espanhol. Se eu mesclar espanhol com português, não estou analfabeta. Perdão, gente. Acontece. Bom, enfim. Então, eu abri meu próprio espaço. Então, daí eu comecei a atender com estética e comecei a revender os produtos, porque você faz uma limpeza de pele, por exemplo, e você precisa de ensinar para aquela cliente como fazer a manutenção, né? Que a manutenção é 70% do seu procedimento, gente. Verdade. Você pode fazer o melhor procedimento do mundo. Se a pessoa não usa um creme adequado, um esfoliante adequado, um sabão adequado e etc., você não tem a mesma eficácia que você teria se você não... Você tem que orientar a sua cliente. Né? O que você consegue até e o resultado, que alguns são imediatos, você não consegue manter. E a tua pele é um órgão vivo, cara. E é o órgão que menos recebe aporte de nutrientes, porque você se alimenta, tudo que entra no seu corpo, o seu organismo prioriza para os órgãos vitais. A quantidade de nutrientes que vai para a pele é muito pobre, então você tem que dar um estímulo de fora para dentro também, né? Sim. E principalmente a manutenção. Se você faz o melhor procedimento, a pessoa não usa um filtro solar, por exemplo, compromete seu trabalho. Bom, e assim vai. Então me aprofundei na estética, me aprofundei na cosmetologia estética, e me apaixonei pela eletroterapia também, e daí comecei todo o trabalho, né? Enfim, isso mais ou menos em 2013, já tinha meu consultório aberto, mas ainda como esteticista, não como enfermeira, tá? E comecei a vislumbrar a possibilidade de fazer um casamento entre enfermagem e estética. Isso mais ou menos em 2013. E pensei, cara, se um fisioterapeuta usa uma microcorrente para poder fazer uma recuperação, né, de tecido, que a gente usa muito na estética também, por que eu não posso usar isso na enfermagem para recuperar uma ferida, por exemplo? Sim. A carboxiterapia. Entendi outras coisas, mas começa a pensar cientificamente e tenta... muita coisa, laser, ozônio. Sim, hoje a gente tem muitas tecnologias. Sim. Hoje em dia a estética está aí, né? Esse monstro que a gente tem dentro da enfermagem estética, mas antes a gente ainda estava iniciando o processo, né? Sim. Bom, enfim, então eu comecei a pensar nesse casamento e comecei a conversar com enfermeiros parceiros, né, amigos. Por que a gente não começa a fazer pressão junto ao conselho de enfermagem para que a estética seja um campo de atuação do enfermeiro? Né? Isso foi 2014 já. Então,
Graças a Deus, existem as redes sociais, né? Sim. Facebook e tudo mais. Fui procurando, e não existia nada para enfermagem, né? Voltada para enfermagem nessa época ainda. Nessa época não tinha ainda, não. Não tinha. E os meus colegas das pós-graduações que eu fiz, porque depois eu fiz uma outra pós-graduação, né? A louca dos estudos aqui, tenho 3, fora os cursos livres que eu já fiz. Eu fiz curso desde a argiloterapia até a tecnologia mais aprimorada. Comecei a dar aula também nessa época, né? Me chamaram para dar aula. Bom, enfim, o nome começou a crescer dentro da estética aí. Mas voltando a nossa história, né? Então, conheci um grupo de enfermeiros pelo Facebook, depois veio o WhatsApp e tudo mais, começamos a criar os grupos no WhatsApp. E a gente começou, claro, uma pressão minha e de outros colegas que também pensavam como eu, né? É legal porque eu nem imaginava que tinha tanta gente trabalhando com estética na época e que já era enfermeiro, né? Eu falo, como é que esse pessoal nunca pensou em fazer o casamento entre as duas coisas? Estética e enfermagem. Estética é saúde, enfermagem é saúde. Por que não? Verdade. Né? Enfim, então consegui reunir um grupo de colegas loucos como eu e visionários, né? E a gente começou com os debates nos grupos de WhatsApp e tudo mais. E mais ou menos em 2015 para 2016 percebemos a necessidade de montar realmente uma sociedade voltada para a estética. Que aí foi a Sobese. Foi a Que é um nome comprido que eu... Exato. A gente fez uma pressão muito grande no conselho, né? Porque a gente teve muita resistência até da própria categoria profissional. Sim, né? Isso a gente sabe que a enfermagem, às vezes, ela... É complicado. Ela vai pisando como se estivesse pisando em ovos, mas a estética, então, a gente vê que é uma área transversal. Várias profissões trabalham, por que a enfermagem não? Claro, mas eu entendi o porquê também da resistência dos nossos colegas, porque eu também era resistente. Lembra que eu te falei? Quando a minha amiga me chamou para ir fazer um curso de limpeza de pele, eu, o quê? Limpeza de pele? Sou enfermeira. Tô acostumada com coisas mais pesadas, né? Enfim. Então, a gente começou a fazer essa pressão junto ao conselho, fiz amizade com bastante gente dentro do conselho e tudo mais, um foi indicando ao outro, e conseguimos, né, depois de muito trabalho, um simpósio de enfermagem estética. Isso foi em 2015, tá? Eu fui a primeira enfermeira brasileira a discursar dentro do conselho em relação à estética. Tá? Foi a primeira, né? Marco. Eu fui a precursora da enfermagem estética na realidade. Claro que não sozinha, né? Sim. Tem que falar de mim porque eu estou aqui. Mas tinha um grupo comigo também, como eu te falei. Já tinha gente trabalhando na estética, sendo enfermeiros. Aí você começou a unir, porque é alguém igualzinho os começar a enfermeiros movimentar. empreendedores. Exatamente. A gente tem um grupo, né, vários colegas trabalhando numa forma, até já com bastante robustez de muitos anos de negócio e tudo, mas a questão toda é criar essa rede. Claro. Né? Daí veio a enfermeira para isso. Claro, e o que me despertou, principalmente nessa parte do empreendedorismo, foi o fato de ter me tornado esteticista. Porque, como eu te falei, o enfermeiro está preparado para trabalhar. A gente é pau para toda obra, mas a gente não sabe vender nosso trabalho. A gente não sabe precificar o nosso trabalho, sim, na verdade. Isso, né? É uma grande dificuldade. Claro, o problema é que a gente vende uma história complicada, né? Florence na guerra e a Madre Teresa de Calcutá trabalhando de graça, né? Mas hoje em dia não tem como, gente. Bom, enfermagem é ciência, né? Sim. A época da caridade, a gente faz caridade também, mas a gente não vive disso, né, Paula? Você sabe, né? Enfim. Então, a gente começou a fazer esse movimento, a gente foi no conselho, apresentou dentro do conselho a necessidade realmente de ter uma sociedade de enfermagem estética, a necessidade e do enfermeiro trabalhar com estética também, que era um campo que a gente estava começando a perder, até porque a biomedicina conseguiu, mais ou menos em 2012, 2013, o direito de trabalhar com estética também. Isso também foi um start para mim na época. Poxa, a biomedicina conseguiu, porque os enfermeiros não, né? E depois veio a farmácia, né? Muito legal hoje em dia, né? A gente tem uma multidisciplinaridade dentro da estética incrível hoje em dia, né? Sim. Eu acho isso muito legal, porque no final das contas, independente do profissional que seja, o cliente tem a liberdade de escolher o profissional que ele quer. É verdade. Entende? Eu tenho a liberdade. As opções no mercado são muitas. Exatamente, porque a gente também é cliente, a gente também vai comprar coisas e escolhe o mercado que a gente quer ir, a loja que a gente quer ir. Sim. Então, o cliente tem esse direito, né? E desde que a pessoa seja capacitado para... Nenhum problema em relação a isso. Mas por que o enfermeiro não, né? Então, a gente levou essa necessidade para dentro do conselho e eu falava muito, a gente está perdendo tempo, outras categorias profissionais estão conseguindo um campo de atuação, inclusive com injetáveis, sendo que a gente já tem desde a graduação, né, a seringa na mão. Ninguém entende mais de injetáveis que o enfermeiro, gente. Sim. Ninguém, não existe categoria profissional. Foi uma grande questão quando, né, houve aqueles movimentos e aí, por um período de tempo, né, embarreirou. A enfermagem não conseguia fazer. Então, assim, muitos colegas, né, se desesperaram, porque os cursos até hoje são um investimento muito alto, né, dependendo principalmente de qual é o local que você faz. E aí muitos colegas, nossa, mas investi tanto, agora eu não posso. Eu falo, gente, né, eu falei com muitos, até muitos que participaram lá agora
no evento do Corém. E foi o que eu falei, gente, é questão de tempo, assim, é porque existe um processo, né? Tudo judicial tem vários passos, né? Às vezes é um processo um pouco mais demorado do que nós gostaríamos, mas, gente, isso daí vai cair por terra. Ai, o pessoal falava muito da toxina botulínica. Gente, o que é o Botox? É uma intramuscular. Eu falei assim, o que o enfermeiro faz? Mas você o dia todo na sala de vacina. Mas você acredita que eu tive que escutar de enfermeiros falando assim... Você acha que estamos preparados para aplicar Botox? Falei, gente, a gente faz bebê. A gente fura o bebê. A gente faz pique. Tadinha, acabou de nascer, a gente tá lá furando. É o próprio enfermeiro duvidando da capacidade do próprio enfermeiro. Ai, mas mexer com o rosto da pessoa é uma coisa muito séria. Eu falei, colega, mexer com paciente na UTI não é sério? Mobilizou, vamos dar um banho, descompensou. E eu ficava assim, Paulo, eu não acredito que eu tenho que explicar para essa pessoa que tem tantos títulos dentro da enfermagem, não é gente recém-formada, tantos títulos dentro da enfermagem, a capacidade que a nossa categoria profissional tem de empreender, de abarcar um novo mercado de trabalho para o enfermeiro, porque é um novo mercado de trabalho para o enfermeiro. E eu não fui chamada de mercenária, Vivian, quando fui com essa questão do empreendedorismo, até quando a gente se conheceu, né, durante a minha pesquisa. Então, falou assim, nossa, mas você é mercenária, você quer ganhar dinheiro. Ué, gente, você assim, a gente ganha dinheiro com a minha profissão, claro. Né? É porque a gente aprende a vender o nosso serviço para o hospital, ele nos remunera muito mal. Claro. Paulo, eu sempre dou esse exemplo. Um técnico de informática que vai na sua casa para ver o seu computador, ele vai sem cobrar? E por que você que ficou no mínimo 4 ou 5 anos dentro de uma faculdade, não sei quantas pós-graduações, não vai saber precificar o seu trabalho? Não menosprezando o serviço do técnico em informática, porque é essencial pra gente. Mas não, o enfermeiro como se a pessoa for ver uma geladeira, for ver o ar-condicionado. Todos cobram. Ou então, como eu brinco, né? Eu bato muito nessa tecla com os alunos, que eu falo, alguém fala isso pro dentista, você não vai arrancar meu dente por amor? Ou você vai falar com o cirurgião, você não vai botar meu silicone por amor? Não, não existe isso. A gente faz com muito amor. Claro. E, lógico, né, minha mãe, que Deus a tem em bom lugar, pedia muitas coisas, falava assim, eu estou fazendo no 0800 porque eu quero, mas se eu tiver que cobrar, também tá tudo certo, claro. Né? E tem que ser assim. Mas dessas reuniões, né, que bom que o conselho realmente abriu as portas, né, para ouvir, pelo menos vocês, e vocês conseguiram mudar a legislação e tudo. Daí surgiu a SOBESE. A SOBESE ainda estava na discussão, porque primeiro a gente tinha que ter a resolução para depois ter uma sociedade, né? Precisava do aval do conselho para depois criar uma sociedade. Então, essa primeira oficina de enfermagem voltada para a estética que teve no COFEM, foi mais ou menos em 2015, a gente levou essa necessidade, despertou a atenção do conselho, e daí começamos a fazer mobilizações para começar a criar a resolução. E conseguimos a resolução, né, em 2016, e a enfermagem finalmente conseguiu, comemoramos muito. Sim. E como já era de esperar, qualquer avanço dentro da categoria da saúde, seja você fisioterapeuta, nutricionista, enfermeiro, as sociedades médicas vêm e entram na justiça, alegando que é ato médico. Né? Infelizmente, né, esse endeusamento médico que existe no Brasil, que eu não vejo em outros países, tá? Isso é cultura brasileira. Estou morando na Argentina há 4 anos. Bastante médico lá trabalha como enfermeiro e tem o mesmo respeito que o enfermeiro. Não sei porque aqui no Brasil tem esse endeusamento médico. Claro que existem médicos maravilhosos, como existem enfermeiros maravilhosos e ruins em todas as categorias profissionais. Pessoas, né? Exatamente. Mas o endeusamento que existe aqui é uma coisa absurda. Qualquer acadêmico de medicina que coloca um jaleco e entra no hospital, as pessoas já chamam de doutor. Né? E por que você é enfermeiro, graduado, pós-graduado, né? Não pode usar o DR, né? Tem que usar, a gente tem a nossa resolução para isso também, mas tem gente que tem resistência, tem uma né? resistência, né? Acho que você tem que usar assim. Fala, gente, no Brasil é uma questão cultural, né? Você tem ensino superior, você é doutor. Na verdade, o doutor é quem tem doutorado. Né? Mas é como eu falo, no mundo acadêmico, no mercado de trabalho. É porque virou um pronome de tratamento. Né? Então, assim, eu respeito que a pessoa, pelo menos, ela tem uma expertise dentro daquela categoria que ela trabalha, entende? Sim. Enfim, então voltando lá à história do COFEM. Então, em 2016, conseguimos a resolução. E como já imaginávamos, né, mais ou menos 4 meses depois, as sociedades médicas entraram com ação judicial. Com 3, né? Foi 1, 2, 3. Entrou cada um por um estado, né? Enfim. E começamos, né, a luta para poder reverter essa resolução. Na época, os meus colegas fisioterapeutas, biomédicos, os farmacêuticos ficavam, como assim vai dizer que é ato médico aplicar um injetável? Então, vocês não podem mais trabalhar como enfermeiros? Vamos colocar os médicos para aplicar injeção agora. Põe eles na sala de vacina, põe eles na beira-leito. Se injetáveis é ato médico, o que vamos fazer com os técnicos de enfermagem, com os auxiliares de enfermagem? Sim. Como?
né? E vai me desculpar, se os médicos fizessem o que eles têm obrigação de fazer dentro da competência profissional dele e não perturbassem as outras categorias profissionais, seria muito mais útil. Porque o médico tem uma importância imensa para a área da saúde. Isso não se discute. Sim. Mas os demais profissionais também. Sim, Né? são vários profissionais para levantar um paciente. Exatamente. Isso a gente sabe. E nessa época, a SBD e outras sociedades, né, não tem nenhum problema em citar nomes aqui, porque são os processos, né? Estão na justiça lá e tudo, bom, enfim. Entraram com as ações judiciais alegando que era ato médico, não sei o quê. Então, durante esse tempo, muita gente começou como a gente estava conversando no início, né? Sim. O pessoal, por conta da resolução, começou a montar consultórios, investir em estética, bastante. fazer pós-graduação, cursos livres e tudo mais. E muita gente teve que fechar as portas ou trabalhar na clandestinidade, né? E eu não poderia fazer isso. Por quê? Porque nessa época nós conseguimos criar a Sobese, né? Estávamos criando a Sobese. E eu fui presidente da Sobese não sou presidente, eu fui presidente durante 4 anos na Sobese, fiquei de 2016 a 2020, né? E eu, como presidente de uma sociedade, eu não poderia trabalhar de forma clandestina, Sim, de forma nenhuma. É verdade. Né? E muita gente estava trabalhando, que a gente sabe, né? E muita gente fechou as portas com medo de denúncia e tudo mais, né? E realmente ou então complicado. aquilo se limitou, já que a estética é uma questão transversal, eu não sou enfermeira esteta, eu sou esteticista. Claro. Aqueles que buscaram essa formação para pelo menos Claro. manter. Eu né? segui trabalhando como esteticista porque eu também sou esteticista. Sim. Na época não tinha nem a lei da esteticista, que hoje em dia já tem, né? Elas têm uma lei, mas na época nem tinha isso. Mas eu queria trabalhar como enfermeira esteta. Sim. Entende? Unir as duas coisas, senão não adianta o casamento que a gente lutou tanto para fazer e depois não poder trabalhar com as duas coisas ao mesmo tempo. E eu, como eu te falei, eu não poderia trabalhar de forma clandestina, porque eu não era somente a Vivian enfermeira, eu era presidente de uma sociedade. Você imagina a repercussão. O presidente da Sobese está trabalhando de forma clandestina. Só que eu tinha que trabalhar, como todo mundo. Como é que eu ia fazer? Investir em pós-graduação, investir em consultório e tudo mais, e depois não podia trabalhar. Enfim, então nessa época, eu já estava dando aula no curso de pós-graduação, fui chamada para dar aula na graduação de estética também, e comecei a fazer um doutorado na Argentina. Né, através de um amigo meu que era farmacêutico, né, me falou, Vivi, vamos fazer um doutorado na Argentina. Depois, se você quiser, eu explico como se faz isso, mas em outro programa, senão não vai dar tempo. Outro episódio. Porque é muito mais fácil fazer um doutorado lá. Eu falei, doutorado na Argentina? Nem sabia que tinha vida fora do país, né? Aí comecei a fazer o doutorado na Argentina e lá eu descobri, né, pasme, né, que existe a faculdade de medicina de graça, né? A Argentina tem essa peculiaridade que eu acho muito interessante, né? Embora o povo argentino não esteja ciente disso, mas eles têm uma educação pública excelente e tem um ensino superior gratuito. Tá? Você pode se formar no que você quiser, medicina, engenharia, enfermagem, nutrição, tudo de graça. E também tem, né, os cursos particulares, claro, só que não existe vestibular na Argentina. Então, através do doutorado, eu descobri isso tudo. Nossa. E nesse período, eu estava fazendo o doutorado, trabalhando como esteticista, porque não poderia trabalhar como enfermeira, porque estávamos impedidos legalmente. Então, eu comecei a conversar com os professores lá da Argentina, né, da onde eu fazia o doutorado, e me falaram da faculdade de medicina grátis, não sei o quê, e comecei a vislumbrar a possibilidade de fazer medicina também. Embora eu ame ser enfermeira, né, o médico sempre teve mais autonomia. Né? Então, a gente lutando na justiça para poder reverter o processo, eu fui diversas vezes para a audiência, eu participei das defesas iniciais, tá? Ajudando a advogada do COFEM a montar uma defesa para a gente. Iniciamos a tentativa de colocar um perito técnico, né, para poder dizer, é ato médico, tá, então vamos fazer a perícia, né, para poder ver realmente se é ato técnico. São termos jurídicos que eles usam lá. Embora eu estivesse muito perto, eu não sou advogada, não me aprofundei, mas, bom, iríamos fazer a perícia, né? E ficou nessa situação. Só que, Paula, eu tinha que trabalhar. Claro. E eu dava aula para estética. Aí como eu posso ensinar sem poder executar? Enfim, tomei a decisão de mudar para a Argentina para poder fazer medicina. Né? Que mudança. Sim, já que existe um endeusamento médico, vou fazer então a faculdade de medicina. Porque capacidade intelectual para isso eu tenho, que sempre estudei pra caramba, né? Enfim. E fui para a Argentina, porque meu filho também queria fazer medicina. Então fui com um grupo de colegas, como sempre, né? Eu sempre movimento os grupos, né? E fomos para a Argentina fazer medicina. Mudei a minha vida completamente. Vim de carro, vim de tudo e fui para a Argentina fazer medicina. Resulta que lá me encantei pelo país. Tá? É um país muito bom para se viver. Tem seus problemas? Sim, como no nosso país. Né? Bom, enfim, então comecei a fazer medicina, aprendi um segundo idioma, hoje em dia eu sou fluente no espanhol, porque eu vivo lá com eles, né? Me encantei pela cidade e estudando medicina, comecei a trabalhar como enfermeira lá, comecei a atender algumas pessoas em estética lá e comecei a fazer meu nome na estética lá também. E, bom, estudando medicina paralelamente.
Aí o que aconteceu? O tempo foi passando, né? Filhos, família e tudo mais, e nos esbarramos com uma pandemia. A pandemia, a gente não tem como falar nada hoje em dia, sim, antes, durante e pós-pandemia. Sim, a pandemia afetou muita gente e mundialmente, né? Não tem jeito. Então, nessa época, eu pensei, cara, eu estava na Argentina, né? Eu fiquei 2 anos sem poder vir ao país porque estávamos com restrições estritamente restritas lá, não podia sair do país. Não foi como aconteceu no Brasil. Lá a gente teve eles chamam de isolamento, né? O isolamento, né, social muito mais forte do que aqui no Brasil. E eu ficava de lá acompanhando as notícias do Brasil, apavorada com o que estava acontecendo no nosso país, né? Em relação às mortes e tudo mais. Enfim, minha família toda aqui, né? Isso que eu ia falar, porque você foi, mas sua família continua minha filha, aqui. Exatamente. E eu fiquei acompanhando tudo isso de lá e não dá, cara. Não tinha mais como eu trabalhar, estudar e manter a cabeça sã, né? Durante esse tempo, então eu tranquei a faculdade de medicina. Tranquei. Fui até o 2º ano de medicina, consegui, mesmo com toda essa... Não é fácil, tá? Porque na Argentina não existe vestibular, então é fácil para entrar, mas é muito difícil para você sair. E tudo em espanhol, né? Aprendendo o segundo idioma. Ainda tem isso. Sim, então eu tranquei a faculdade e não voltei, porque veio a pandemia e tudo mais, e a minha mãe adoeceu na pandemia, né? E infelizmente a minha mãe veio a falecer na pandemia. Então você fica pensando, cara, 2 anos, né, sem poder vir ao Brasil. Eu sempre que cuidei de muita gente como enfermeira, eu não pude cuidar da minha mãe. Então você te coloca no cantinho do pensamento, difícil. Será que vale a pena realmente tanta coisa assim, por conta de fazer uma faculdade, morar em outro país? Somente quem sai do seu país para morar em outro entende o que eu tô falando, né? Porque não é fácil. Embora eu tenha me apaixonado pelo país, no coração ainda brasileiro, né? Você é aquilo, por mais bem recebido que você seja, que a gente cria uma rede, né? Eu acho que o brasileiro é um povo de fácil convivência. Em qualquer local a gente se adapta bem. Mas a gente sempre vai ser um estrangeiro na casa dos outros. Claro. Né? E tirando a rivalidade no futebol, os argentinos são como a gente. Ainda tem isso. Tirando isso, e também o espanhol e o português, eles são como a gente. Bom, e conheci muita gente boa lá. Só que, inclusive, foi um suporte para mim também, suportar estar longe da minha família, né? Ter esse suporte lá também. E trabalhando direto como enfermeira. Eu trabalhei durante toda a pandemia como enfermeira lá também. Então, enfim, minha mãe veio a falecer. Então, assim, não é que eu desisti, mas eu desestimulei de seguir estudando medicina e pensei em voltar para o Brasil outra vez. Só que por conta das restrições, nem visitar minha família eu podia seguir trabalhando lá. Nossa. E o tempo foi passando, né? E eu trabalhando como enfermeira. E como eu já tinha, nessa época, trancado a faculdade de medicina, passou a pandemia, então eu pensei assim, volto para medicina, volto para o Brasil, continuo aqui, o que eu faço? E comecei a conversar com amigos meus que trabalham no exterior, né? Então, tem um amigo pessoal que se formou comigo na graduação em enfermagem, que está trabalhando nos Estados Unidos e está muito bem, né, financeiramente, profissionalmente, principalmente, né? Porque lá você tem um reconhecimento diferente, né? É uma outra cultura. É outra realidade. E eu pensei, agora que meus filhos estão grandes e eu não quero mais fazer medicina, eu vou para os Estados Unidos. Vou enfrentar aí o aprendizado no terceiro idioma. Mais uma mudança, Vivi. Né? Exatamente. Mas eu sou assim, eu sou muito mutante, eu não sou muito sou apegada às pessoas, sim, mas eu acho que se você quer evoluir, você tem que ver outras coisas também, né? Sim. Enfim, então eu comecei a pesquisar em relação a ir para os Estados Unidos ou não, se valia a pena ou não. Conversei com esse meu amigo, ele está lá feliz da vida. Brasil para ele agora só para poder passar férias. E ele está há quanto tempo lá? 6 anos. Bastante tempo. 6 anos, que ele foi 5 anos, que ele foi antes da pandemia. E, claro, né, pegando umas dicas com ele. Hoje em dia também você tem informação muito fácil na internet, né? Tem muitos enfermeiros que já foram e hoje em dia são influencer também. Então, eles te explicam rotinas e tudo mais, e você vê que é uma coisa totalmente possível. Então, eu comecei a vislumbrar novamente essa hipótese e comecei a averiguar algumas empresas, algumas assessorias, para poder ver a parte da documentação, da legalização e tudo mais. E tive a sorte de encontrar o grupo que eu trabalho hoje. Tá? Eu trabalho para uma empresa chamada Tenesh Group. É uma empresa multinacional, tem uma sede em Chicago, né? E, por casualidade, o diretor da empresa é colombiano, ou seja, fala fluentemente o espanhol. Então, a gente começou a conversar, e eu falei com ele, comecei a ver as propostas da empresa, assisti um montão de reunião deles para poder ver como é que funcionava isso, né? Enfim, e a gente conversando, e eu ia fazer o meu processo todo do espanhol para o inglês, porque eu estava na Argentina, né?
Estou na Argentina ainda, Sim. né? Domingo eu estou retornando, mas brevemente estou aqui outra vez. Ai, que bom. Enfim, comecei a conversar com ele, conversar com outras pessoas da assessoria também e perguntei, eu sou enfermeira, mas eu sou brasileira, meu título é brasileiro, eu tenho como validar? Embora eu já soubesse que sim, porque meu amigo tá lá, né? Mas eu não sabia se essa assessoria ia fazer o processo, porque eles trabalhavam com os hispanohablantes, né? Pessoas que falam espanhol. Argentina, Venezuela, Equador, etc. Sendo só o Brasil mesmo com o Brasil é o único português. país da América Latina que não fala espanhol. É. Enfim, e nós somos... A dimensão do nosso país é todo o resto da América Latina, somos gigantes também, né? Então, eu conversando com ele, explicando a situação, ele, não tem nenhum problema, você pode começar sim fazendo a validação com o título brasileiro, não tem nenhum problema. E eu perguntei, por que vocês não abrem no Brasil? Né? Comecei a dar um start para a empresa, para poder... A visão de empreendedora que existe em mim, Fez né? a pergunta de $1 milhão. Exatamente. Então, despertei neles o interesse de entrar no mercado brasileiro, porque aqui... Se você averiguar, existem muitas assessorias que trabalham com isso, né? Levando enfermeiros para trabalhar no exterior, na Europa e outros locais. E eles seriam mais um, né? Mais um grupo. Então, eles me fizeram a proposta de trabalho perguntando, então tá legal, a gente vai entrar no Brasil. Mas se a gente entrar no Brasil, você aceita trabalhar com a gente como exclusividade, né? E, claro, né? Tem toda uma proposta de trabalho e tudo mais, uma questão financeira, de tempo também, né? Me fizeram uma proposta de trabalho e me contrataram de forma exclusiva. Claro, eu aceitei a proposta deles. Sim. Com isso, eles me deram, na época, né, uma ajuda para poder fazer também todo o processo, né, para você poder ir para os Estados Unidos. E me convidaram para ser a representante oficial aqui no Brasil, né? Então, eu que fiz a tradução de todos os documentos, do site, das redes sociais. Então, aproveita e já divulga. Quem está nos ouvindo, nos assistindo, já segue a Vivian nas redes sociais. Qual é a tua rede social, Vivian? Então, Barbosa Vivian. Arroba no underline. Gente, desculpa, mas eu misturo pra caramba o espanhol com o português, tá? Underline RJ. Então, Barbosa Vivian underline RJ, é só procurar lá no Instagram que encontra a doutora Vivian. Botar a doutora Vivian Barbosa, vão me encontrar lá, porque que trabalha com estética só eu mesmo, né? Enfim, então eu tive a sorte de conhecer esse grupo, tive a sorte de ser convidada para eles para trabalhar no Brasil. E ser a principal representante agora, né? Estamos iniciando nossas atividades agora no Brasil, tá? Porque a empresa existe desde 1992, a sede fica em Chicago. Começaram com o trabalho de assessoria em 2015, já recrutando enfermeiros da Argentina, como eu comentei. Agora estão até na República Dominicana, estão crescendo cada vez mais. E agora, em outubro, iniciamos as atividades de forma efetiva no Brasil, comigo representando a empresa, tá? A proposta é excelente. Tá? Não sei se eu já posso falar sobre isso agora, né? Não, pode falar. Já falei sobre toda a minha história e já entrei na situação atual. Não, pode falar e até quem tiver... depois entrar em contato com a Vivian, né? Fala lá, assistindo o podcast. Gente, não tem jeito. A visão de empreendedor em mim existe, não tem como modificar isso. Eu tô sempre empreendendo, sempre buscando. Já tive consultório de enfermagem, consultório de estética, fui fazer medicina, doutorado, aprendi o espanhol, estou reaprendendo o inglês, porque o inglês está totalmente enferrujado. Estou reaprendendo outra vez. Agora eu misturo inglês, português e espanhol. É uma maravilha. Não. Você é como eu classifico, você é uma multi-empreendedora. Sim, eu sou normal, né? Aceito isso. Vamos fazendo. E assim, para a gente, né, poder explicar para quem está nos assistindo, quem está nos ouvindo, né, entrando em contato com você, a pessoa participa dessas reuniões em que você explica, né, todo o processo, que não é um processo difícil, tá, gente? Eu mesmo já participei de uma reunião com a Vivian. O principal, né, o que é o principal desafio? É a pessoa chegar a um nível que não é um nível, né, avançado, fluente, né, regular, sim, né, sim. de inglês, para que você consiga realmente fazer a prova, né, e oficializar tudo direitinho para poder ir legalmente para os Estados Unidos, já com um contrato certo de 3 anos, não é isso? Claro. Te explico mais ou menos como é que funciona o processo. Claro que a gente não tem muito tempo aqui. Gente, eu dou reuniões informativas pelo menos 5 vezes por semana, pela plataforma Zoom. E essas reuniões têm uma duração de mais ou menos 1 hora, 2 horas. Depende da participação dos enfermeiros que estão ali na reunião. Porque eu dou a reunião, explico passo a passo como é todo o processo, e dou um tempo para que as pessoas possam fazer perguntas, né? Por vídeo, por chat, e vou respondendo ali, porque são muitas dúvidas, né? Sim. Porque boa parte dos enfermeiros nem sabe que é possível trabalhar em outros países. Né? Ficam tão essa coisa de
plantão, não sabem que é possível trabalhar em outros países. E quem sou eu para falar? Porque eu também não sabia, né? Tive que pesquisar como sempre, e principalmente, né? Que eu acho que é uma coisa muito interessante, Vivian, e que eu gosto na sua fala, né? E não só da sua fala, mas a tua própria trajetória é o que você vive, né? A valorização que o enfermeiro brasileiro tem em outros locais, em outros é uma coisa países, incrível. né? Não só assim, de uma cultura que já é uma cultura que valoriza o profissional enfermeiro. Eu brinco muito, né? Só a gente vê um desses filmes das nossas épocas, desde a adolescência, que eu não vou citar para ninguém saber na cidade. Né? Sempre tem uma enfermeira, né? É uma questão que passa como se fosse agora na escola aqui no ensino médio, né? Deu qualquer coisa, vai para o consultório da enfermeira. Então, já faz parte, o enfermeiro está dentro da escola, aquele enfermeiro que vai até a casa das pessoas. Então, a cultura já sabe a importância e já valoriza o enfermeiro, né? Claro. E principalmente a nossa formação, que às vezes a gente fica meio com a nossa autoestima baixa, né? Então, a nossa formação é uma formação muito boa. Sim. Né? E de peso. Sim. Na verdade, Paulo, o que acontece, né? Agora, voltando à história do grupo que eu trabalho atualmente, da situação do enfermeiro trabalhar de forma internacional. Né? Não é nenhuma novidade. Uma pesquisa rápida no Google vai confirmar as informações que eu passo para você e para vocês de forma geral agora, tá? Os países de primeiro mundo necessitam de enfermeiros. E muito. Já necessitavam antes da pandemia. Depois da pandemia, mais necessário ainda, tá? Recentemente, o próprio Conselho Federal de Enfermagem fechou um convênio com o governo alemão, né? Sim. Um convênio, não sei se foi com o governo alemão ou com alguma empresa específica, mas foi com a Alemanha, né? Que eu vi a matéria, mas não me aprofundei. Para levar enfermeiros para trabalhar na Alemanha. Isso. Itália está recrutando, Portugal. Eu tenho muita busca de gente perguntando, vocês recrutam para a Europa também? Não. A nossa empresa trabalha somente com os Estados Unidos. Tá? Então não é nenhuma novidade o que eu vou contar para vocês aqui agora. Já estão recrutando tem muito tempo, mas depois da pandemia, pior, tá? Porque estão necessitando muito de enfermeiros lá, particularmente nos Estados Unidos, tá? Os Estados Unidos, embora os enfermeiros são muito valorizados lá, tá? Então, embora sejam muito valorizados, existem poucos enfermeiros. Então, por isso... Porque é um país também de dimensões continentais, é maior que o Brasil milhões ainda, de pessoas, né? E que já tem um mercado que, digamos, de atuação do enfermeiro, que aqui no Brasil a gente está construindo, que é o quê? Que é essa visão fora do hospital. Claro. Então, alguns lá, é lógico que a necessidade hospitalar é muito grande, mas a gente já vê enfermeiras em variados cenários. Lá existe enfermeiro anestesista, pô. Sim, tá, eu pesquiso muito. Enfermeiro anestesista, enfermeiro paroquial, eu achei isso o máximo. Tem de tudo. Entre outras especializações que a gente tem que trazer aqui. Tem a Aesthetic Nursing, Cosmetic Nursing, que são as enfermeiras que trabalham com estética também, né? São muito mais evoluídas em termos de tecnologia e de aprimoramento profissional para enfermeira e valorização profissional, principalmente. Então, os Estados Unidos estão necessitando bastante de enfermeiros por lá. E pasme você, de 10 categorias... Existem um montão de categorias profissionais, lógico, mas estamos entre as 10 mais bem pagas. Tá? Mais valorizadas. Quando você avalia carga horária de trabalho e salário, tá? Olha, sei que é pra gente assim, o quê? Porque no Brasil é uma subvalorização, mas sim. Estão pagando 3 vezes mais que a Alemanha, tá? 30% mais que o Canadá. E se for comparar com o salário de um enfermeiro brasileiro, eu nem sei te dizer quanto. Não, e a carga horária, né? Até por mais que seja o regime de plantão, vai comparar o nosso 12 por 36 ou 12 por 12, que alguns colegas acabam fazendo. Então, lá o esquema de trabalho é o seguinte, tá? Os Estados Unidos estão oferecendo de 80 até 120 mil dólares por ano para um enfermeiro, tá? Quando você pega essa cifra aí, você divide por 12, dá mais ou menos 8, 9 mil dólares, tá? Por isso que a gente sempre parte com a propaganda, entre aspas, de 8 mil dólares, porque é uma cifra, né? Tem que pegar esse valor aí e dividir por 12 meses. Então, tá pagando mais ou menos isso. 8 mil dólares hoje em dia, dependendo da cotação, são 30 mil reais. E sim, o enfermeiro ganha esse valor nos Estados Unidos, tá? Trabalhando 3 plantões. São 3 plantões semanais de 12 horas corridas. É muito interessante, gente. Eles não têm... A pessoa trabalha 3 dias, né? Sim. 12 e tem 4. Seriam 3 por 4. Seriam 3 por 4. Pode ser que existe os Estados Unidos é um país imenso. Então, pode ser que algum hospital fuja, tá? Um pouquinho do que eu tô te falando. Mas genericamente, tá? Eles trabalham assim, 3 por 4, tá? E você é convidado voluntariamente para cobrir uma licença do seu colega, você não é obrigado. E quando você faz um plantão extra, você ganha mais que um salário mínimo brasileiro. Um plantão extra por mês.
Quando você faz a divisão ali da cifra final, dá mais que um salário mínimo brasileiro. Onde que um enfermeiro vai trabalhar no Brasil, né? Um plantão e vai ganhar um salário mínimo? Não tem. Enfim, então o esquema lá é 3x4, tá? E nós somos recrutadores diretos dos hospitais, por isso que a gente consegue também. Você, quando entra para trabalhar como enfermeiro, você entra dentro dentro do que o hospital determina para você. Então, se o hospital determina para você 3x4, é 3x4. Você não trabalha um dia a mais, só se você quiser, tá? Mas tem esse compromisso. 3 plantões, você tem que estar lá disponível para o hospital, tá? Então, como é que funciona? A gente, agora falando do trabalho da assessoria de forma geral, tá? Como é que funciona? Claro, lógico, evidente, para trabalhar nos Estados Unidos, você tem que falar inglês, tá? Não necessita falar o inglês fluente. Você precisa de falar o inglês nível B2, que a gente fala, que é o inglês intermediário. Porque você vai ter que se comunicar com a equipe de saúde e principalmente com o seu paciente. Seu paciente não fala português. É como se você for um estrangeiro para trabalhar no Brasil, você tem que ter uma noção mínima do português para poder conseguir conviver, né? E se comunicar com o seu paciente. Enfim. Então, a gente pede, tá? O intermediário B2, que seria o inglês intermediário B2. Não necessita ser fluente, porque a fluência você só adquire morando no local, né? É, verdade. Enfim. Então, a gente pede o inglês intermediário nível B2, só que a nossa assessoria tem um diferencial que a maioria não tem, tá? Tem que puxar pro nosso lado, claro. Tá certo. Nós temos o curso de inglês acoplado. Tá? Mas nós não somos empresas de curso de inglês. Temos o inglês acoplado. Então, o enfermeiro ele é livre para fazer por sua conta e é livre para poder fazer com a gente. Ok? Só que o nosso curso ele é todo voltado não somente para o aprendizado em inglês, mas a preparação para algumas provas que o enfermeiro vai ter que fazer. Tá? Por exemplo, não adianta você chegar para a gente, Vivi, eu sei falar inglês. Estudei no curso X, não me interessa. Você tem que apresentar para a gente um exame de proficiência. Sim. Tá? Então, a gente sempre orienta a fazer o exame de proficiência de nível B2. Por quê? Porque nesse exame de proficiência, quando você apresenta para a assessoria esse certificado, a gente já sabe que vocês não vão ter problema nem com o Conselho de Enfermagem americano e nem com o governo dos Estados Unidos. Você realmente está apto para trabalhar nos Estados Unidos porque você possui o requisito mínimo, que é o inglês B2. Sim. Não é exigência nem da assessoria, tá? É do governo americano e dos conselhos de enfermagem. Sim. Ok. E nos Estados Unidos tem uma outra prova importante que você tem que fazer também, que é uma prova que a gente chama de NCLEX-RN, que é uma prova específica de conhecimentos em enfermagem, em inglês, claro, que o enfermeiro precisa de ter a aprovação para ter a matrícula. É muito parecido com o que passa com os nossos advogados no Brasil, né? A famosa prova da OAB. Exatamente. Né? Seria como se fosse a prova da OAB, só que para enfermeiros. E a gente também tem um preparatório para essa prova, tá? A gente oferece tudo. A gente pega o enfermeiro cru, entrega o enfermeiro pronto para trabalhar no hospital. E esse processo, né, que assim, o principal desafio é o inglês, é a questão do inglês, né? Então, depois organizada a prova, e eu lembro que você falou que só em 3 locais do mundo faz a prova, uma delas, bom, que é no Brasil, né, em São Paulo. Sim. E o processo, em média, tem quantos meses de duração? Então, tudo depende do seu nível de aprendizado em inglês. Se você já sabe inglês, você já tem 50% do caminho andado. Isso é lógico, você não vai ter que investir esse tempo para poder aprender inglês. Você já sabe inglês. Sim. Então, é só fazer a prova de proficiência, dar o certificado para a gente e a gente vai fazer o processo burocrático. E a pessoa que não sabe inglês, Paula, tem muita gente me pergunta durante as reuniões, né? Vivian, quanto tempo eu vou levar para poder aprender o inglês? Cara, eu não sei. Vai depender da pessoa. A gente tem uma plataforma disponível que fica 24 horas por dia, 7 dias por semana, com aulas gravadas, para que você possa estudar. Tem tutorias uma vez por semana com o professor, com alunos de forma grupal. A gente dá toda a ferramenta para o enfermeiro, mas o caminhar depende de vocês. Não depende da gente. Então, quanto mais tempo você tiver para poder estudar, melhor. E, claro, tem gente que tem mais facilidade de aprender uma língua, né? Eu aprendi espanhol depois dos 40, né? Mas aprendi bem. Então, tudo é possível. Agora, voltando para o inglês. Mas eu tenho essa facilidade. Tem gente que tem um pouco mais de dificuldade. Então, vai ter que se dedicar mais. É totalmente possível. Tá? Porque, como eu falei, já existem enfermeiros brasileiros trabalhando nos Estados Unidos, não é nenhuma novidade. A novidade é que... Passado isso, é só a mesma questão do tempo do processo burocrático de documentos. Sim. Geralmente, a gente fala o quê? A gente tem uma média aí dos enfermeiros que já foram, né? Porque nós não temos enfermeiros brasileiros que já foram, porque já comentei. Vocês estão começando agora no Brasil. Outubro, a gente está gravando hoje, em novembro. Exatamente. Nós já estamos trabalhando na América Latina de forma geral. Então, já temos depoimentos de enfermeiros colombianos que já foram. Já está tudo traduzido no nosso site, depois eu passo para vocês. Traduzido para o português, né? Claro. Então, assim, existe um processo que você tem que passar e isso não tem jeito e depende de você. Então, a gente sempre tem uma média aí, a pessoa que não sabe inglês, por exemplo, está levando de 1 ano e meio a 2 anos. Tá? E a pessoa que sabe inglês, 1 ano, mais ou menos.
Olha tá? só, né? Então romper 2024 já nos Sim. Estados Unidos. E o que é mais importante, Paula, que eu sempre falo, você quando vai com visto de trabalho nos Estados Unidos, no nosso caso você vai com visto chamado EB3. Podem jogar na internet aí, gente, visto EB3. É um visto de trabalho que te dá direito ao green card, tá? Olha. É muito interessante isso. Então você vai com visto de trabalho EB3 e depois de 5 anos vivendo no país, se você quiser, você pode solicitar a cidadania americana, diferente dos países europeus. Olha. Então, assim, para o enfermeiro que brasileiro, diferencial. é muito mais fácil, Sim. na minha opinião, aprender o idioma inglês, porque, por exemplo, em relação à Alemanha, né? Você já ouviu uma música em alemão? O que acontece é que quem já fala inglês, aí até o alemão a pessoa pega um pouco Sim, mais rápido. porque mas quando você abre se você não tem claro. noção de inglês, agora é direto para ler uma Quando você abre o caminho para uma terceira língua, né? O teu cérebro já assimila isso melhor. Sim. Mas, por exemplo, a gente já escuta música em inglês desde o útero. Com certeza. Né? Filmes em inglês desde o útero. Então, pra gente não é tão estranho o idioma inglês. É e a gente não verdade. esbarra no problema da cidadania, porque você já entra com o visto EB3, que te dá direito ao green card, e depois de 5 anos, se você quiser, solicita a cidadania americana. Ponto. Se for do seu interesse. E você já pode, com esse visto EB3, trabalhar, se locomover dentro do país, sair, entrar, sem nenhum problema. Isso é muito interessante também. Então, Vivian, passa mais uma vez como é que as pessoas falam, encontram você, para ter mais informações e participar dessa reunião. Gente, é muito fácil. Coloquem aí no Instagram, doutora Vivian Barbosa, tá? Enfermeira esteta sou eu mesma, no Facebook também, é fácil de me encontrar. E daí eu posso dar uma orientação melhor para vocês que vocês cheguem até o grupo, tá? Que o grupo chama Tenesh Group BR. Porque o grupo é uma empresa multinacional, como eu falei, começando no Brasil, tem lá o BR. Como a Argentina tem o AR, pode deixar e assim que vai. a gente depois vai colocar na descrição, e aí dependendo de qual plataforma você está assistindo ou ouvindo, é só ver na descrição do vídeo que a gente vai colocar o contato tanto da Vivian, né, e sinalizando também o D, né, DHE, gente, então The Nash Group, Sim, né, sim, BR, sim. que é o Brasil. Então, Paula, eu achei muito interessante a proposta do grupo, e não só do grupo em si, como eu falei para você, que já existe esse tipo de trabalho no Brasil, já não é uma coisa nova, já é antiga. Só que qual a proposta do grupo que me interessou mais? Em primeiro lugar, vocês têm uma enfermeira, tá, como representante de uma empresa multinacional dentro do Brasil. A pegada aí do empreendedorismo, ó. Mas é muito, muito mais interessante quando você fala de enfermeiro para enfermeiro. Sim, porque né? você conhece a realidade. Exatamente. Por exemplo, aqui não existe o NCLEX-RN, que é a prova de conhecimentos específicos em enfermagem para tirar a matrícula. Nos Estados Unidos tem. Então, quando você fala com o enfermeiro, é muito mais fácil de você explicar isso para ele e por que lá tem e aqui não tem, né? Coisa de cultura. Sim. Lá, por exemplo, não existe um COFEN, não existe um Conselho Federal de Enfermagem. O sistema é diferente, né? Os conselhos são estaduais, né? Os estados têm autonomia para criar seu próprio conselho, suas próprias leis, desde que obedeçam à Constituição americana, não tem nenhum problema em relação a isso. Então, assim, pode ser que o conselho de Nova York e o conselho lá de Chicago tenham coisas diferentes, né? Na sua grande maioria é muito parecido, mas deve ter alguma coisinha ou outra diferenciada, porque os estados têm até essa autonomia até para poder definir leis de trânsito e tudo mais, né? Enfim. Então, lá não existe um COFEN. Cada conselho, né, decide o que vai determinar para sua categoria profissional. Mas, independente disso, né, vamos falar agora de forma genérica para que todo mundo possa entender. Gente, independente de fazer com a nossa assessoria, ou fazer por conta própria, ou fazer com outra assessoria, os passos são os mesmos, tá? Os caminhos, às vezes, mudam um pouquinho, mas os passos são os mesmos, tá? Você tem que aprender o inglês. Você tem que ter um certificado de proficiência. Você tem que fazer o NCLEX-RN, tá? E daí, o hospital faz uma oferta de trabalho para vocês através da assessoria, se for o caso, tá? Quando o hospital faz a oferta de trabalho para você vai ter que fazer uma entrevista de trabalho. Essa entrevista ela é online, tá? O mais interessante é que todo o processo é feito no Brasil, né? Que como você já citou, né? Sim. O NCLEX-RN você só pode fazer em 3 locais no mundo. Nos Estados Unidos, no México e, para nossa sorte, em São Paulo. E essa prova ela é presencial. Tá? A prova de proficiência não, ela é online. Você faz a preparação, entra lá no site das empresas, lá dos institutos, faz a sua inscrição e a prova é online. Depois o certificado chega para você pelo e-mail, né? E te dá lá a proficiência. Agora o NCLEX não, ele é presencial. E é o grande medo dos enfermeiros é não passar nessa prova. Mas, gente, é como se fosse fazer uma prova de concurso público no Brasil. Sim. Qual a diferença? É inglês. Porque é uma prova de conhecimentos específicos de enfermagem. E é inglês. Nenhuma dificuldade, básico, desde gente, que você se dedique, né? Semiologia e semiotécnica. Claro, com certeza, com certeza. E a gente tem o preparatório. A gente tem o preparatório tanto pro B2 quanto pro NCLEX-RN, tá? É como eu te falei, a gente pega o enfermeiro do Good Morning, então o enfermeiro cru, e leva ele preparado para trabalhar nos Estados Unidos.
Então, voltando, né? Quando o hospital marca entrevista de trabalho com você, ainda online, tá? É uma entrevista de trabalho normal, como se fosse trabalhar no hospital no Brasil. A única diferença é que é em inglês. Mas quando você chega nesse nível, você já tem inglês suficiente para poder fazer uma entrevista de trabalho. E se você tiver algum problema, vai ter um assessor bilíngue para poder te ajudar na entrevista também, tá? A gente está com um candidato antes, durante e depois do processo. Você não fica sozinho ótimo. nunca. Tem assessoria sempre. Tem esse apoio para tudo. Exatamente. Então você é preparado, o hospital te chama para trabalhar. A partir do momento que o hospital te chama para trabalhar, ele passa a ser responsável por tudo, tá? Em relação à parte financeira. O hospital paga para você as despesas migratórias, tanto do Brasil quanto dos Estados Unidos, paga o seu visto, um green card, tá? Mais ou menos $12 mil. Nossa. Tá? O hospital paga tudo para você. Alto. É alto. O hospital investe muito no enfermeiro, muito no enfermeiro. E a passagem aérea, tudo por conta do hospital. O hospital paga tudo para você. E o hospital passa a ser o que chamamos de sponsor. É o que tanta gente... eu quero um sponsor. Sponsor nada mais é do que um patrocinador. Né? O hospital patrocina tudo para você. Mas é claro que o hospital, com todo esse patrocínio, também quer uma moeda de troca. E a moeda de troca é um contrato de trabalho de 3 anos. Tá? Sim, então, durante 3 anos, você tem que trabalhar para esse hospital. E depois que passa os 3 anos, se você quiser ficar, você pode. E se você quiser passar para outro estado, é um problema seu. Não tem problema. Significa que depois de 3 anos, você é dono do seu nariz. Né? Tanto para continuar no hospital, como para trabalhar em outro local. Muita gente me pergunta, depois de 3 anos o hospital vai me demitir? Não, gente, o contrato ou é permanente. Vai renovar o contrato, ou então você já, ali Sim. durante esse período de 3 anos, já fez sua rede, já procurou outro local, outro hospital. Claro. E uma coisa que é muito importante também, Paula, só estamos recrutando no Brasil bacharéis em enfermagem, somente enfermeiros, tá? Eu tenho uma busca muito grande dos técnicos, pensa que é discriminação, gente, eu jamais faria isso porque eu também sou técnica. Só que nos Estados Unidos não validam o título de técnicos. Eles teriam que chegar e fazer um outro curso lá para poder validar, tá? O bacharel em enfermagem não, ele já tem o título automaticamente validado, tá? Aí também me perguntam isso, Vivian, como que eu vou saber se a minha carga horária de estudos aqui é suficiente para comparar com o enfermeiro americano? As faculdades de enfermagem nos Estados Unidos são de 4 anos. Então, se você quer um pouquinho mais experiente como a gente, que se formou em 4, e a galera que agora se forma em 5, não se preocupem. Já tem a carga horária. É compatível. A gente tem a mesma carga horária ou superior à carga horária deles, tá? E eles recebem muito bem o enfermeiro estrangeiro, né? Esse colega nosso que está lá, por exemplo, ele lida com enfermeiros colombianos, jamaicanos, brasileiros, de todos os cantos do mundo. E ele está em qual estado? Agora está em Massachusetts. Olha, lá em cima. E ele também é influencer aí, se o pessoal quiser seguir também, se chama Daniel Egipto. Daniel, vou te cobrar propaganda, hein? Mas eu sempre cito ele porque existem vários enfermeiros, só que ele estudou comigo, fez enfermagem comigo, né? De Petrópolis também. Então é um dos caras que eu conheço que é fisicamente, né? E que tá lá e que não quer voltar. Foi com a família e tudo mais. Mas se vocês jogarem na internet aí, gente, tem um monte. E muitas enfermeiras legais também. Sim, mas o bom de ter uma assessoria é que é aquilo. O caminho já está ali. Já está o caminho pronto, né? E você tem ali todo esse apoio. Que como você falou, né, qualquer um pode, né, começar a se preparar para isso, né? Salva a questão do inglês, mas mesmo assim, um período de 1 ano e meio ou 2 anos. Claro. Tendo assessoria. Imagine não tendo assessoria. E ele foi com assessoria. Sendo, né? Ele foi com assessoria também, mas a gente tem relatos de enfermeiros que foram na época que não tinha assessoria, né? De 10 anos atrás. Cara, admiro esse pessoal, porque é outra época. Outra realidade. Claro, né? E agora também com o mundo digital, né? A gente tem o mundo na palma da mão hoje em dia. É muito mais fácil você ter as informações até para poder verificar, né? Os passos, se é realmente isso ou não. Bom, enfim, então a proposta é essa, tá? Os Estados Unidos necessitam de enfermeiros, estão com as portas abertas pra gente. Tá? Não existe subvalorização de um enfermeiro lá, não precisa ficar provando toda hora, como no Brasil, a importância de um enfermeiro. Eles sabem e reconhecem isso muito bem, tá? E o esquema é esse, né? Agora fazendo um resumão, você tem que fazer o inglês, tá? O inglês intermediário, tem que chegar a ter o inglês intermediário nível B2. Você tem que passar no NCLEX-RN, tá? Que é a prova de conhecimentos específicos em enfermagem, que é uma exigência dos conselhos de enfermagem para que você tire a matrícula de enfermeiro americano, ok? É exigência para todo mundo, não é só para estrangeiro. O enfermeiro americano também tem que fazer essa prova, ok? E você tem todo o processo de validação, né? Homologação, tradução de documentos, tudo isso a assessoria faz para você,
ok? E a partir do momento que o hospital, claro que a assessoria cobra um valor por isso, né? Não vou informar o valor aqui porque tem que assistir a reunião, gente. Aí o pessoal já entra em contato com a Vivi. Isso aqui para vocês é um resumão. Assistam a reunião que eu explico passo a passo como funciona o processo, valores, tempo, mais minuciosamente, ok? E o hospital te contratando passa a ser o seu sponsor e daí para frente é tudo com o hospital e com você. Então, os Estados Unidos estão aí de portas abertas esperando pela gente. Os salários são super atrativos, as condições de trabalho também. Nosso primeiro impedimento, né, que eu vejo, né, é a língua, né, a tua primeira barreira. E, claro, um valor que você tem que investir inicialmente também, porque todo esse processo ele é pago, claro. Mas pensem no futuro, que daqui a 2 anos mas tudo é investimento. Vocês vão estar trabalhando num país que valoriza você como profissional. Enfim. E você pode... Eu estou aqui para poder provar para vocês, gente, que o céu é o limite para o enfermeiro quando ele é empreendedor. Né? Olha a minha trajetória, né? É possível, né? Eu falo muito isso, Vivian. Se você consegue pensar, visualizar na sua mente, você consegue transformar na sua realidade. Com certeza. Né? Lógico que não é do dia para a noite, tem todo um caminho, um formiguinha. processo, mas você consegue. Vivian, assim, eu tô muito feliz de você ter participado. Compartilhado assim, num período de tempo, como eu brinco, né? Um processo de... uma capacidade de resumo imenso, porque eu sei que a sua história é muito longa. Você fez um resumão, mas, né, acredito que todo mundo que está assistindo, que está ouvindo, né, viu aí as muitas possibilidades que nós temos como enfermeiro fora do hospital. Então, a Vivian que veio aí, né, conhece cada dos espaços da enfermagem, auxiliar, técnico, enfermeiro, né? Enfermeiro hospitalar, enfermeiro na área da docência, enfermeiro dono do próprio negócio, empreendedor, claro. Enfermeiro internacional e agora ajudando todos nós aqui do Brasil que desejam sim, né, ter essa vivência num outro país, né, conhecer uma outra realidade, uma outra cultura e principalmente, né, sentir, que eu acho que é o que a enfermagem precisa, né, esse reconhecimento, essa valorização que a gente, realmente todo mundo que faz enfermagem, gente, faz porque gosta de cuidar de pessoas, porque gosta de fazer o bem, né, de ajudar as pessoas a reconquistar sua saúde, a manter sua saúde, e nada melhor do que a gente ter, né, todo um cenário propício para, de fato, né, claro. tô fazendo bem e principalmente, né, mais feliz ainda ganhando dinheiro. Mas por isso que eu sempre cito que eu sou muito feliz em ter escolhido a estética acoplada à enfermagem, porque foi o que abriu a minha visão em relação ao empreendedorismo. Né? Quem diria que com a estética que eu comecei em 2011, hoje em dia ser representante de uma multinacional no Brasil, né? Por ser enfermeira, claro que o currículo conta, né? O fato de falar uma segunda língua conta, mas eu acho muito importante para a categoria da enfermagem você ver enfermeiros atuando em outros campos. Sim. Né? Como você citou nossos iniciais aí dos patrocinadores, né? A gente trabalhando com todos os ramos de atividade, né? Então o enfermeiro também não pode perder essa visão. O que eu acho uma pena, porque eu sempre bati na mesma tecla, é que a gente não tem uma linha de empreendedorismo dentro da graduação. Né? A estética em si, a estética é um novo campo de atuação para o enfermeiro. Você faz a graduação, você tem uma noção de UTI, de centro cirúrgico, de maternidade, você não tem uma linha de estética. Então eu acho que tem que começar a colocar profissionais da enfermagem, estética, para dar aula dentro dos cursos de graduação, né, de estética, nem que seja como matéria letiva, né, como disciplina letiva. Verdade. Deveriam colocar, porque assim o acadêmico de enfermagem já vai ter contato com a estética enquanto acadêmico e depois ele decide a especialização que ele quer seguir. Agora, se o cara nem sabe que existe a estética... Né, como ele sabe que existe a UTI, como ele sabe que existe a emergência. Então, eu acho muito interessante, eu acho que dentro dos cursos de pós-graduação em estética deveriam ter mais enfermeiros docentes, né? Porque você vê uma equipe multiprofissional, mas você vê poucos enfermeiros dentro da área docente dando aula. Então, eu acho isso muito importante. Eu, atualmente, Paula, como eu sou enfermeira esteta também, o vínculo fica para sempre, né? Inclusive, o que me trouxe até aqui, eu te conheci por conta da enfermagem estética, sim, né? Sim. Você foi uma das grandes felicidades que eu tive dentro da enfermagem estética, né? Para conhecer pessoas, né? Sim. Me trouxe muitos amigos da enfermagem estética. Mas, enfim, eu tô atualmente também como membro da Câmara Técnica de Enfermagem Estética e Dermatológica do Corém RJ. Né? Que ótimo. A gente participou de um evento lá do Capacita Corém, na última quarta-feira, foi muito legal. É tipo o meu retorno, né? Que eu te falei, eu acompanhei nas redes sociais, eu não participei, que eu falei, gente, é o dia do meu aniversário, eu vou ficar o dia inteiro no evento. Não, eu te entendo. Não tem tá como. Perdoada, tá perdoada. Então, assim, através de uma pressão muito grande também relacionada a isso, até da família e tudo, eu tô voltando pro Brasil em 2023.
né? Embora eu vou ficar com o coração despedaçado, que me apaixonei pela Argentina, mas eu sou brasileira, gente, não tem como. Mas aí, assim, aí é o propósito que você vem pra cá, né, como essa representante, embaixadora, para poder ajudar nossos colegas a migrar legalmente para os Estados Unidos, já tendo o seu local de trabalho. Sim. Já. Eu morando dentro do país, é muito mais fácil para me locomover. Sim. E fazer a divulgação, me comunicar com vocês. Eu estou aqui 10 dias, né? Domingo eu tô partindo de novo para a Argentina. Estou aqui 10 dias. Em 10 dias consegui movimentar bastante coisa, né? E como eu falei, quem me abriu o caminho para isso tudo foi a enfermagem estética. Né? Foi através dela que eu consegui os contatos, né? O network. Foi através da enfermagem estética. Enfim, então eu estou voltando em 2023. Tá? Que bom. Para a felicidade de bastante gente da estética também, para minha também. Mas eu volto como representante de uma empresa multinacional, recrutando enfermeiros para trabalhar nos Estados Unidos. Paralelo a isso, com o trabalho da estética também, tá? Como membro da Câmara Técnica de Enfermagem Estética e Dermatológica do Corém RJ. Já recebo bastante enfermeiros, né, pelo WhatsApp e tudo mais, perguntando: a gente pode atuar, não pode atuar? Então eu vou estar lá junto com o conselho também para poder dar uma força nessa situação também. Né? Sei que tem muita gente boa aí à frente também, de sociedades, dentro do próprio conselho. A gente tem uma equipe de Câmara Técnica agora, muito boa. Sim, umas meninas extraordinárias. Só né, vendo ali nas redes sociais, só uma menina que eu falei assim, essa menina eu não conheço, mas a Cassie, né, tá sempre em evento comigo. Sim, e assim, por exemplo, eu fui pra Argentina tem 4 anos e meio, né, vai fazer 5 anos. Então, quando eu fui, a gente estava nessa luta ainda, né, para conseguir a liberação para trabalhar. Então, retornando para a estética novamente, vendo como ela cresceu, é muito legal, é como se a gente tivesse plantado uma semente, né, que hoje em dia a gente vê germinando aí, se tornando o gigante que a enfermagem estética é hoje. Mas eu sempre falo, a gente tem que conhecer a nossa história, e eu faço parte da história da enfermagem estética brasileira, né? Eu fico muito feliz, assim, porque eu vejo, assim, o Vivian, que você ama ser enfermeira, mas quando você fala da estética, dá o brilho no olho. Outra coisa, é minha amante. E até aproveitando, falando da estética, né, um beijo grande pra Kalinka, assim, amo a Kalinka. Kalinka maravilhosa, a gente também é amiga na luta aí da enfermagem estética já há alguns anos, e eu fiquei muito feliz de vê-la palestrando também lá no evento. Sim, e o Rio de Janeiro precisa disso, o Rio de Janeiro precisa de pessoas atuantes na estética também, até para poder ajudar o conselho, né, em relação à fiscalização, o que o enfermeiro pode, não pode, porque quem entende de estética é a gente que trabalha com estética, né? É verdade. E somos apaixonados pela área, e para mim é muito importante, é muito legal conseguir conciliar as duas coisas, né? Porque a estética já está dentro de mim, com a enfermagem ali, casadinha, e agora também o fato de estar recrutando enfermeiros, né, para os Estados Unidos. Eu acho que, independente de qualquer coisa, eu trago esperança para os enfermeiros. Né? Esperança de ver que lá fora existe valorização profissional, sim. Que lá fora o primeiro mundo te espera de portas abertas, sim. E que aqui a gente está há 30 anos lutando para ter um piso salarial, Paulo. Olha, essa situação foi muito, muito complicada. É para trazer esperança para que o enfermeiro se sinta valorizado. E, como eu te falei... estamos nessa luta, né? Mesmo seguindo um processo longo, garantido na Constituição. Suspenderam a lei, menina. Isso. Então, assim, eu estou de fora, acompanho tudo e fica assim... Aquilo, você sabe um pouco da minha história, né? Eu como candidata, né, deputada estadual esse ano, então acompanhei muito mais a questão de todas essas etapas que a enfermagem venceu, e realmente é um baque, né? Eu já imaginava, né, que a gente já tem uma visão, né, então que haveria sim um movimento contrário, que sempre acontece, principalmente quando é com a enfermagem, só que, né, o que me surpreendeu, e acredito que a todos, foi a velocidade com a qual esse movimento contrário veio, né, e realmente por qual origem. E acabou tendo essa suspensão, mas agora a gente está aí, graças a Deus, galgando. Vamos conseguir com muita luta. Sim, mas o nosso grande problema é aquilo que a gente estava começando a falar no início da reunião, né? Para poder mudar a história da enfermagem, a gente precisa de ter representação política. Sim. Porque quem faz as leis? Né? Quantos médicos aí são deputados e etc, quantos economistas, quantos advogados? Aí eu te pergunto, quantos enfermeiros, quantos fisioterapeutas? Da área da saúde de forma geral, pouquíssimos. Sim. Se a gente não tem representação política, a gente não consegue, infelizmente, assim que o sistema funciona. Um país que vive o quê? À base de lei. Sim. Pode? Exatamente. Não pode. Claro, e acordos políticos também. Então, se não tiver alguém lá dentro que represente o interesse da nossa categoria profissional, é difícil você conseguir alguma coisa, porque você precisa buscar apoio de outros que estão lá, mas que não são enfermeiros, mas que apoiam também. Mas quando você tem a visão do enfermeiro, é como eu representando essa multinacional.
né? Eu não sou simplesmente uma recrutadora de enfermeiros, eu sou uma enfermeira que entende a realidade do enfermeiro brasileiro e entendo o que faz o enfermeiro querer buscar outros caminhos. Porque, na verdade, o ideal seria que a gente ficasse aqui no nosso país. Nosso país é lindo, né? Mas, infelizmente, não temos valorização profissional. E 30 anos lutando por um piso salarial, não é um discurso meu, né? Está aí o fato. 30 anos lutando por um piso salarial, gente, por favor. E ter uma lei suspensa, né? É absurdo isso, é surreal isso. Não, e é algo que cada vez só reforça mais a fala, né? E a nossa busca por mais, né, enfermeiros empreendedores, que é o que a gente fala, né? Culturalmente é o hospital, e tá aí. Claro. Né? Então, e mesmo assim, Vivian, se a gente for colocar a carga horária mensal dividida, né, por hora, né, do valor do piso, não chega a R$30 a hora. Não, é um absurdo. Não, e com o piso que está suspenso. Nossa. Não chega a 20, acho que é R$29,68, se não me falha a memória. Por hora. E se você compara o grau da responsabilidade de ter uma vida nas suas mãos, na pandemia éramos heróis. E agora? Sim. Se estoura uma outra pandemia, os heróis, está complicado para os heróis, né? Porque o herói precisa de valorização. Não somos os heróis das revistas em quadrinho, da internet e tudo mais. Somos seres humanos. Temos contas a pagar, temos responsabilidade, temos família para manter, né? Sim. Então precisamos realmente de uma valorização profissional que seja reconhecida no bolso também. Como eu falei, enfermagem por amor foi muito lindo na pandemia. Tá, mas e depois da pandemia? Esqueceram dos enfermeiros, esqueceram dos heróis? E reconhecimento, assim? Valorização é muito mais do que plaquinha, claro, né? Certificado, claro, tapinha muito nas mais costas, que palmas, né? Você respeita as leis trabalhistas, né? A uma jornada de trabalho, a um piso salarial, você ter excelentes condições, né? Não foi nem excelente, né? Boas condições para você trabalhar. Então, tudo isso, de fato, né, vai mostrar, você é uma profissão que é valorizada. Então, a gente ainda precisa galgar muito. Claro, e um toque que eu dou como enfermeira empreendedora pela minha trajetória, vocês já viram, né? Enfim, enfermeiros, apoiem enfermeiros, né? Se você tem um enfermeiro que tem uma loja de equipamentos hospitalares, compra com ele. Sim. Se você tem um enfermeiro esteta, faça sua atenção com ele, né? Divulgue também o trabalho dos seus colegas. A gente fala tanto que a enfermagem é desunida, né? A enfermagem é desunida, ou seja, já identificamos o problema. O que estamos fazendo para corrigir o problema? Nada. Não. Aí você até vê, eu vou até aproveitar mais uma vez, ó, já deu isso. Então, vamos assim, né, como a gente fala, né, os patrocinadores são enfermeiros empreendedores, né, que acreditam, confiam no trabalho que a gente vem desenvolvendo e principalmente apoiam, né. Então, mais uma vez, gente, a Medial Vida, tá bom? Quem quer trabalhar quem precisa, né, desse atendimento na área da saúde da mulher, né, parte de ginecologia e obstetrícia, é só marcar, né, o horário 45027401, né, o pessoal da Seringa, né, então é só acessar www.useseringa.com.br, né, pra gente ficar aí, que aquele, eu brinco muito, né, o Daniel, que é o idealizador, eu falo, Daniel também era daqueles, né, tudo da enfermagem, né, com coraçãozinho, com lâmpada e tudo, né? Então, eu acordei em 2011, meu amor. Acordei em 2011. Não, eu acho que ele sobe a Nora que eu tô chocada. Eu acho que é uma das camisas que eu mais gosto deles. Legal. Das mensagens bem diferentes. Né, o pessoal aí da Med Sport, né, para você marcar o horário DDD 21 984846982, né? Então, se você, né, é atleta, para-atleta, né, atleta recreativo, então eles vão cuidar tanto da sua proteção quanto na parte de recuperação. E a saúde em transformação cursos, né, para você aí se aprimorar cada vez mais e atender a sua clientela com segurança e qualidade. Só marcar o horário também, né, para se informar do cronograma dos cursos, principalmente agora, a gente aproveitando períodos de férias, você que é aluno do curso técnico e acadêmico, né, 970695396, né, agradecendo mais uma vez aos nossos patrocinadores. E Vivian, assim, eu estou muito, muito feliz e eu gostaria, assim, que você, né, depois dessa aula, né, imensa, e assim, eu acho que esse banho de motivação e esperança, como você bem pontuou, né, uma mensagem final para quem está nos assistindo, nos ouvindo até agora, que com certeza, né, na descrição do vídeo tem os contatos para quem quiser saber mais sobre The Nest Group, né, BR, para poder migrar legalmente para os Estados Unidos. Então, a mensagem que eu deixo, Paula, é o que eu comecei a falar, né? Enfermeiro, só o que te limita voar é você mesmo, né? A gente está aqui como prova disso, né? Olhem um pouquinho fora do ambiente hospitalar, né? A gente se forma para trabalhar em hospital, a gente sabe disso.
vamos botar aí, 80% da nossa formação é voltada para esse lado, mas tem que vislumbrar que a gente está em 2022, tecnologia na palma da mão, olhem para fora dos muros do hospital. Existe vida fora do país, existem outros campos de atuação, dentro do próprio país existem outros campos para você trabalhar como enfermeiro. Então, abra sua mente relacionada a isso, escutem os seus colegas, comprem com os seus colegas empreendedores, trabalhem com eles, porque se você quer ver uma coisa que eu admiro, tá, na medicina, no direito, é o corporativismo que eles têm entre si. Eles se matam entre si, mas na hora de defender a categoria profissional, eles são unidos. Né? É aquele paredão, aquela muralha. E é isso que falta na enfermagem. Né? Como eu falei, não adianta ficar falando que enfermagem é desunida. Isso é um problema que já identificamos, tá? E o que estamos fazendo para mudar? Verdade. Então, fica aí a reflexão para você que está, né, em formação, seja aí aluno do curso técnico ou da graduação e já, né, um profissional. Claro. Um ponto que eu esqueci de falar, mas que eu acho importante, gente, não existe limite de idade para trabalhar nos Estados Unidos, hein? Olha que bom. Não existe limite de idade. Tá? Não é igual no Brasil, outros países que você pensa, cheguei com 40, não. Mesmo porque tem uma galera de 60 aí que tá mandando melhor do que muita gente de 20, né? Vamos combinar que hoje em dia as coisas mudaram. As pessoas se cuidam mais, a estética ajuda também. Verdade. Mas não tem limite de idade também, tá? Isso é bom, isso é um ponto importante. É outra cultura, é outro país. E como eu falei, olhem um pouquinho fora dos muros hospitalares, né? Porque não é uma coisa difícil, a informação está aqui na palma da mão e a gente está aí para poder ajudar também. E claro, né, ter uma representante enfermeira também ajuda bastante. Estou aí para ajudar vocês no que vocês necessitarem. E também, se quiserem informações sobre doutorado na Argentina, medicina na Argentina, podem procurar que eu estou igual ao Google. Quem quiser conhecer mais, né, da cultura e de tudo que a Argentina, né, nos abre as portas e pode oferecer, procura a Vivian. E outros países também, menina. Tem no Paraguai, tem vários locais, não só na Argentina. Eu falo porque eu fui fazer um doutorado lá, né? Conheci a medicina lá, mas depois que você vai para outro país, mesmo que seja América Latina, tua cabeça já muda. É verdade. Porque é uma outra, é um contato, né, com uma outra realidade, com a cultura, né, traz seus valores, né, sai uma visão de vida, uma visão de se relacionar, da sua profissão como pessoa muito diferente. Claro, tem esses problemas também, né, todos os países têm, não vamos achar também que os Estados Unidos não tem problema, claro que tem, mas com esse salário que eu te falei que o enfermeiro recebe, você consegue ter carro, você consegue morar numa casa legal, você consegue fazer a cesta básica e alimentar a sua família. Então, assim, pensar também em qualidade de vida, né? Não somente no fator financeiro, que é importantíssimo, mas qualidade de vida. Sim. Né? Então, muita gente que vai para fora está em busca disso também, né? Ter a tranquilidade que seu filho vai para a escola e vai chegar em casa. Né? Uhum. Tudo bem que coisas podem passar, como eu falei, nenhum local é um mar de rosas, todos têm seu problema, mas o que acontece no nosso país também preocupa um pouquinho também, né? Sim. Tá aí o nosso Rio de Janeiro com essa violência, embora a cidade seja maravilhosa, a gente sabe, ninguém quer sair do Brasil, gente. Ninguém quer sair do Brasil. O que leva a gente a sair no caso da enfermagem, por exemplo, é a subvalorização, os fatores de violência, etc, etc. Mas o que leva a enfermagem a querer sair do Brasil realmente é isso, é a subvalorização, né? É você trabalhar e para poder conseguir chegar num salário digno no final do mês, tem que enfrentar aí 3 hospitais, né, 3 vínculos hospitalares. O Primeiro Mundo tá aí, de portas abertas para vocês. Não sou eu que digo, pesquisem no Google. É só ter ó, né, a Vivian tá aí para mostrar para vocês o caminho, né, todo esse passo a passo. Eu tô aqui à disposição de vocês, o que vocês necessitarem. Em termos internacionais. Não, mas aí pode deixar aqui na descrição do vídeo, tem todos os contatos da Vivian. Vivian, eu queria agradecer muito a sua participação no podcast. Eu que agradeço a oportunidade, menina. Olha, estou muito, muito, muito feliz mesmo. Assim, eu e a Vivian, né, somos amigas já há muitos anos, né? Bom te muitos rever. Muitos anos não, porque a gente não é te rever aqui no Brasil, e bom saber que você vai voltar agora em 2023, né? Você já tem o convite certo para um próximo episódio, a gente, obrigada, né, que a trajetória dela é longa, né? A gente aprofundar aí numa outra temática e agradecer a você, né, que nos assistiu, que nos ouviu agora, e caso você, né, queira que a gente receba aqui no Acorda Enfermagem um outro enfermeiro e empreendedor, né, para compartilhar a sua trajetória, apresentar o trabalho que ele desenvolve na sua empresa, é só deixar aí nos comentários, né, o nome desse enfermeiro que a gente busca e traz ele aqui para nos prestigiar e abrilhantar com a trajetória dele. Vivian,
Muito obrigada. Eu te agradeço. Muito obrigada pelo espaço aí. E muito obrigada a você que nos assistiu e nos ouviu até agora, tá bom? Siga, né, o Acorda Enfermagem nas redes sociais, acesse no YouTube, no Spotify, o nosso perfil no Instagram, e qualquer dúvida, mensagem, sugestão, agradecimento, elogio, é só enviar uma mensagem no direct ou nos comentários. Muito obrigado a todos vocês, enfermeiros acordados, e até o próximo episódio. Obrigada.